A paz do Senhor, povo de Deus, como é que vai os irmãos? Espero que estejam todos bem, todos na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje, mais uma vez, eu estou aqui com muita alegria no coração e em gravar mais um salmo, né? Como combinado, falei que eu ia gravar uma sequência de salmos, né? O livro de Salmo, como eu já falei no outro vídeo, é um bálsamo para nossas vidas. E hoje eu vou falar, só antes de eu ler aqui o versículo, eu quero ressaltar para os irmãos que o vídeo em questão, né, o que eu disse que eu ia gravar uma sequência de salmos, né, e todos eles, os salmos que eu for gravar, que eu for falando aqui, ele vai falar, irmãos, sobre essa temática, momentos de angústia, dia de angústia, né? Ou seja, esses momentos de angústia, esses dias de angústia em que eu me retrato aqui, são experiências vivenciadas por qualquer pessoa, né? Isso, ou seja, fazem parte da nossa vida cotidiana, do que nós temos aprendido, né? E felizes são aqueles que aprendem, certo? Com essas experiências. Faço uma pergunta aqui hoje para os irmãos que irão me ouvir. Vocês têm aprendido com as experiências, com os momentos difíceis, os problemas que surgem nas nossas vidas, certo? É de suma importância, certo? A gente aprender, porque isso nos prepara cada dia mais para que nós estamos preparados. Para quê? Com a experiência, nós estamos preparados para um novo dia, uma nova dificuldade, um novo problema que se apresenta na nossa frente, né? Para isso nós temos que ter experiência, amém? O Salmo 4, Davi ele ora a Deus na sua angústia, certo? Davi ele ora a Deus na sua angústia, ou seja, Salmo 4, versículo 1 diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens largueza. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Ou seja, Davi ele está orando aqui a Deus, né? E muitas das vezes, infelizmente, nós, seres humanos, crentes, cristãos, só deixamos para buscar o Senhor quando estes momentos aqui eles batem a porta. O problema, a dificuldade, a crise, né? Ou seja, quando tudo vai bem, é mil maravilha, né? Às vezes a gente esquece de Deus, às vezes a gente esquece de estarmos adorando, rendendo louvor, glória, adoração, exaltação, né? Digo isso porque muitas das vezes eu faço isso também. Só que isso não é bom. Não é bom nós buscarmos o Senhor somente quando a dificuldade, a adversidade, ela bate a nossa porta, né? Isso não é bom. Todavia, o próprio Senhor, ele se encarrega muitas das vezes de fechar algumas portas para que nós se aproximemos dele em oração, certo? Então, eu não estou falando que é errado, eu não estou falando que é pecado. Eu e você aproximarmos de Jesus, nosso Senhor Jesus, apenas em momentos de situações adversas. Eu estou enfrentando uma crise que não tem tamanho, um problema grande. Eu vou correr para os pés do Senhor. Isso não é pecado, isso não é, mas não é bom, né? Como eu disse, muitas das vezes é o próprio Senhor que faz com que fecha as portas para que nós se aproximemos dele. Quando ele vê que nós estamos distante demais, quando ele vê que nós estamos trilhando outros caminhos, pegando outra rota, ele nos chama para
os seus pés, amém? Então é sobre isso que eu vou falar, e lembrando que os salmos em que eu vou estar aqui trazendo, nessa série de salmos que eu vou estar trazendo, eles sempre vão estar voltados a isso aqui, a momentos de angústia, dias de angústia, né? Meu objetivo nesses vídeos, essas palavras, essa mensagem que eu estarei trazendo, é nos preparar para esses dias, amém? Porque esses dias ele bate a nossa porta, não importa se você é rico, pobre, mas ele sempre bate. Momentos de angústia fazem parte da experiência de qualquer pessoa, certo? Davi, por exemplo, né, chamado pelo próprio Deus, homem segundo o meu coração, ele não foi poupado desse sentimento de angústia, sentimento de desespero, né? Sua experiência, em sua experiência, ele passou por situações extremamente angustiantes. Ou seja, no vídeo passado eu falei sobre isso aqui, né, que eu tinha passado por experiências, não como na intensidade de que Davi estava passando. Ou tem pessoas que podem, né, estar passando, podem estar enfrentando dificuldade e muitas das vezes a gente não sabe. Muitas das vezes a gente fica indiferente com essas situações desse semelhante. Então, aqui no Salmo 4, ele derrama seu coração falando sobre isso. O que podemos então aprender com ele acerca de como suportar e buscar livramento? Como suportar e buscarmos livramento, ou seja, é de extrema importância, certo? O Espírito Santo de Deus, ele vem me despertado a falar sobre isso aqui, porque, irmãos, os dias, já diz a Bíblia, são maus, né? Os dias são maus, nós temos de se preparar, nós temos de buscar o Senhor, mas em oração. Não sabemos o que nos espera no ano que vai chegar. Não sabemos o que nos espera amanhã. Por isso, o crente, ele tem que estar preparado, né? Hoje eu não fui para o trabalho, estou aqui, segunda-feira, nem pertinho de 3 horas, trazendo esse bálsamo para a nossa vida, essa preparação aqui para todos nós. Antes de eu prosseguir aqui, eu já quero agradecer aos você que me escutou no Salmo 3 que eu lancei no meu canal, certo? Olhei recentemente, está com 27 visualizações, e isso para mim é muita coisa. 27 pessoas escutaram, estão ouvindo o que Deus falou naquele vídeo e nesse também. Repito, vamos aqui aprender a como suportar e buscar livramento nos dias de angústia, certo? Como eu já havia falado antes, o próprio Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Tá vendo? Muitas das vezes a gente diz assim: eu estou fazendo a vontade de Deus, certo? Muitas das vezes a gente diz isso, mas será que estamos mesmo? Porque fazer a vontade de Deus, irmãos, não necessariamente está dizendo que está tudo bem. Fazer a vontade de Deus quando tudo está bem é ótimo, é excelente. Agora, fazer a vontade de Deus quando as portas se fecham, quando o problema bate a porta, a dificuldade, a crise, aí é que está o problema. Por isso que nós vamos aprender como suportar e como buscar livramento. Amém? Primeiramente, temos que nos conscientizar. Eu e você temos que se conscientizar disso aqui, que a angústia não é sinônimo de abandono da parte de nosso Deus. Não é. Lembra que eu falei
no vídeo passado, em que o medo, né? O medo, a insegurança, a incerteza, ela pode bater na nossa porta, no nosso coração, né? E nós podemos pensar que Deus nos abandonou. Mas Ele não nos abandona, irmão. Ele está conosco, certo? Ele está conosco. Quando passamos por experiências desagradáveis, nosso Senhor continua ao nosso lado, apacentando, fortalecendo e assistindo a nossas dificuldades, certo? Então Ele está conosco. Salmo de número 3, eu falei sobre isso, que nós precisamos afirmar no nosso coração a confiança, o escudo que é o nosso Deus, certo? Isso é importante porque, embora que algumas pessoas cheguem a falar sobre isso, o nosso coração não pode pensar, né? Que Deus nos abandonou, que a provação está tão grande que nós não vamos suportar, né? Mas nós iremos suportar, firmado nele, amém? É Ele quem traz o alívio de que precisamos. É Ele que traz. Ou seja, no momento em que nós como seres humanos estamos passando por momentos de angústia, enfrentando alguma dificuldade, alguma crise, seja ela de qual for, é esse momento em que a nossa alma ela fica mais sensível. É por isso que o Senhor, a gente estudou em umas lições bíblicas em classe, o caminho que nos está proposto. Não estou lembrado, mas parece que é esse o tema. O caminho que nos é proposto, ou seja, uma caminhada. E nessa caminhada a gente às vezes se depara com muitas coisas, né? Ou seja, vou citar aqui um exemplo. Às vezes a gente se decepciona, né? Porque fica triste, porque abriu-se uma porta de emprego. Nessa porta a gente faz 1001 plano. Vou dizimar bem na igreja, vou ofertar, vou comprar meu transporte, vou comprar minha casa, e essa porta ela se fecha. Ela se fecha. Ou seja, a porta que era boa aos nossos olhos, ela se fechou. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele vê muito além. Ele vê o que está nos preparado, o que nós vamos enfrentar. E se nós entrarmos por essa porta, entrarmos neste caminho, vai chegar o ponto de nós sairmos da presença do Deus Todo-Poderoso, certo? Por isso que eu digo, quando estamos passando por dificuldade, quando estamos passando por problemas, seja ele qual for, né? A nossa alma e o nosso espírito, ele fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Ele fica mais sensível. Ou seja, é Ele que traz o alívio de que precisamos. Ou seja, quando a gente está neste ponto que eu estou falando, a nossa alma, o nosso espírito, ele fica sensível. E o nosso corpo, ele vai buscar o alívio, o auxílio, o fortalecimento no Senhor. Amém? É aí que entra a questão de que nós, seres humanos, só procuramos o Senhor, só procuramos a presença dEle quando estamos passando por dificuldade. Isso não é errado, também não é certo, né? Não é pecado. Como eu já havia dito, é Ele, próprio Deus, que se carrega de fechar e abrir as portas, para que nós se aproximemos dele. Quando o Senhor Jesus vê que nós estamos saindo do caminho que vai até ele, né? Estamos trilhando outros caminhos e mais posteriormente vamos sair da presença dele, ele fecha essa porta, pode ter certeza, ele vai fechar.
É Ele quem fecha a porta, é Ele quem abre porta, é Ele quem tira aquelas dificuldades, é Ele, certo? Então, as portas para a nossa vida, Ele fecha e abre, delimitando o caminho que devemos trilhar. Amém? Então é Ele, irmão, que quando percebe, nós não percebemos, mas o Senhor percebe, vê, o meu filho, ele está se afastando, a frequência dele não está lá tão boa nos cultos, ele está desanimado, não tem mais ânimo para isso aqui são ações, irmãos, que não deixam a nossa vida espiritual evoluir. Desânimo, desinteresse de participar da obra, certo? Então, é Ele que faz tudo isso. Mas também aprendemos com Davi que andar na presença de Deus não é garantia absoluta de que seremos poupados das angústias. Como eu falei, foi o próprio Deus que disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Certo? Ou seja, fazer a obra, às vezes nós dizemos que estamos fazendo a obra de Deus, mas quando tudo vai bem, agora quando dá errado, né? Quando as coisas começam a não andar, às vezes a gente sente assim como se tem algo travado, né? Então a gente precisamos orar, fazer a obra de Deus quando tudo está dando certo, quando tudo vai bem, quando tem dinheiro no bolso, quando tá empregado, tá? É mil maravilhas. Agora, fazermos a obra quando nada está dando certo, quando tá travado, aí é que eu quero ver, né? Então, isso não é garantia que seremos poupados de angústias, né? Se nós formos para a Bíblia, tem vários personagens bíblicos. Elias, por exemplo, né? O próprio Davi em questão, né? No Salmo passado eu li que ele teve de fugir do seu próprio filho, né? Então, vamos lá. Dentro de seu projeto, o Pai pode permitir, tá vendo? Que andemos pelo vale da sombra e da morte. Todavia, estamos agora conscientes de que Ele não nos abandonou. Ele está conosco, nos assistindo, nos apacentando e nos fortalecendo. É o Senhor. Repito, neste momento, a nossa alma ela fica mais sensível. Nosso espírito fica mais sensível. A voz de Deus nos nossos ouvidos. Esse alívio aqui que eu trouxe, ele pode se dar de como? Vamos aqui fazer mais aqui claro. Você está passando por um momento de dificuldade, momento de angústia. Aí você liga o rádio, ou você escuta um vizinho. Isso ali é a resposta, irmão, das suas orações. Abre a Bíblia, ou se depara com um vídeo como esse, é resposta do que você está precisando. Repito, em momentos de angústia, em momentos de tribulação, o que fica mais sensível é a nossa alma e o nosso espírito, certo? E o corpo também, porque é o corpo que vai para a igreja, se ajoelha, levanta a mão, ora, é o corpo, amém? No Salmo 23, versículo 4, mas de forma alguma ele nos deixa sozinho, né? Aí, vamos ler aqui Salmo 23, versículo 4. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu és comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tá vendo?
mais um salmo de Davi, né? Em síntese, nós temos que informar isso aqui: a confiança em Deus, certo? Lembre-se da experiência de Jó, que mesmo sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava-se do mal, ele também não foi poupado, né? Passou por dias angustiosos, perdeu a família, perdeu tudo que possuía. É interessante nós notarmos em Jó, a experiência que Jó teve, que quando a gente vai ler, a gente vê que os servos chegam, ele dá a notícia, a boa nova, e Jó se permanece, né, ali. Lógico que existe um abalo, existe ali né, mas nós não vemos ele agindo como ele age quando chega o servo e diz: estava todos os teus filhos reunidos na casa do mais velho. Veio um vento e derrubou a casa. Então Jó ali cai no chão, né? E ali ele dá ali o sinal do corpo ali, raspando a cabeça, desflagelando por conta disso. Quando ele perde os bens, como eu falei, tem um abalo, né? Mas quando é os filhos, né, ele realmente vai ao desespero. Ele passou, Jó, por angústias e experiências em sua vida. É preciso entender que Deus tem o controle de tudo que temos, né? E tudo que temos de esperá-los terminar a sua obra em nós. Ou seja, Deus tem o controle de tudo, né? Nós não somos obra do acaso. Foi o próprio Deus que nos fez, foi o próprio Deus que nos criou, né? Então somos propriedade dele. Ele que pagou o preço de sangue por todos nós. Então temos de esperar ele terminar a sua obra em nós, né? Vou contar aqui uma história que eu li em certo livro que eu escrevi aqui, que diz assim, ó: é como um quadro, um fundo preto com um buquê de flores amarela, brilhante. O que deu beleza para a pintura não foi o contraste. Se houvesse um fundo branco e as flores não teriam o destaque necessário. O que foi que deu o contraste, né, nessa pintura com as flores? Foi o fundo preto. Ou seja, é exatamente isso. As nossas vidas, experiências, ela tem um contraste que nos vai dar mais sentido à nossa vida, às nossas experiências com Deus, né? A minha e a sua vida é semelhante ao quadro. As experiências negativas têm um motivo, tem um motivo e um papel na visão final do que Deus está fazendo, certo? Enquanto o Criador está pintando algo sobre em nossa vida, não adote a postura de questioná-lo. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Ele não questionou, né? Ele não duvidou, ele não reclamou, ele não murmurou. E isso, infelizmente, é o que muitos de nós fazemos. Questionamos, murmuramos, né? Muitas das vezes, até sabendo que o que nós estamos passando é decorrente do que nós mesmos proferimos, porque a palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então, se nós estamos passando por momentos tenebrosos nas nossas vidas, muitas das vezes,
É o que nós profetizamos, é o que nós falamos, não é? E aqui vai um alerta para todos nós. Eu tive essa experiência, tá? Depois eu trarei esse testemunho para os irmãos aqui no meu canal. Eu tive essa experiência do jeito que eu estou contando aqui para os irmãos. Eu passei por uma situação que eu fiquei, meu Deus, por quê? O que foi que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? E o Senhor bradou fortemente no meu coração, me dizendo, me fazendo lembrar do que eu falava. Então, muitas das vezes a gente adota essa postura de, meu Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou fazendo? Mas a gente sabe, nós sabemos o que falamos, sabemos o que pensamos. Eu costumo dizer, 3 coisas não voltam atrás: uma flecha lançada, uma bala disparada e uma palavra proferida. Essas 3 coisas aqui, irmãos, por mais que nós queiramos, elas não voltam atrás. A flecha, ela vai atingir o alvo. A bala, ela tem um destino certo. As palavras, elas não ficam no ar, não. Elas vão se cumprir. Como eu já falei, a Bíblia mesmo diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Ou seja, na nossa boca, no nosso falar. Né? Então, muitos de nós, quando estamos passando por experiências desastrosas, angústias em nossas vidas, adotamos a postura de questionar o Senhor. Né? Saiba que o resultado final, nós temos que saber disso aqui, maravilhoso, será maravilhoso. Neste período, espere com paciência e confie. Né? Confie nele, em Deus, sabendo o que ele está fazendo. Deixe terminar a pintura. Lembra que eu falei aqui da pintura? É Deus que está pintando, irmão, a nossa história. Né? Como eu falei no começo desse vídeo, muitas das vezes a gente trilha caminhos que o Senhor não quer, que não foi determinado pelo Senhor. E nisso, para nós não se darmos muito mal lá na frente, ele tira nós desse caminho, fecha a porta. Né? Como eu disse, portas que ao nosso olho é bênção do céu. Muitas das vezes não é, é laço, é armadilha, certo? Para nossas vidas. Tanto na matéria como espiritual, certo? Finalmente, Davi mostra que é possível ter sossego em meio à tribulação. É possível, certo? No último verso do capítulo 4, lemos a declaração de confiança. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu fizeste repousar em seguro. Certo? Davi, ele não dá aqui, irmãos, nenhum indício de que as angústias do primeiro verso haviam dissipada, ou seja, haviam se encerrada, mas ainda assim ele fala no seu sono, na sua segurança, não porque estava tudo bem, mas porque ele confiava nos cuidados do Senhor. Tá vendo? Então é possível, né? O mundo está desmoronando, o mundo está em pedaço, mas nós estarmos tranquilos, né? Estarmos tranquilos, repousar. É possível ter sossego em meio à tribulação, né?
Nós como cristãos precisamos ter este cuidado, né? Nesta noite façamos como Davi. O salmista entrega as suas crises e angústias nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Mesmo que a solução de nossos problemas não venha automaticamente, é certo que Ele apacentará o seu coração e fortalecerá a sua vida, até que a vitória definitiva chegue. Amém? Então, este foi mais um salmo a parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E no próximo vídeo eu estarei trazendo mais outro salmo, certo? Como eu falei, esse salmo ele vai ser sempre baseado neste assunto: tribulação, angústia, né? Problemas. É bem verdade que existem pessoas que estão enfrentando muitas dificuldades, né? Eu não estou aqui tentando, né, fazer com que... Não, eu estou aqui passando uns ensinamentos de como você e eu estarmos firmes diante dessas dificuldades, né? Passarmos sabendo que o Senhor ele tem um plano, um propósito para todos nós, certo? Repito, muitas das vezes trilhamos caminhos que o Senhor ele não preparou para nós, para nossas vidas. E quando nós estamos trilhando, quando nós estamos saindo da sua presença, ele nos traz de volta, muitas das vezes através disso aqui. Muitas das vezes fecha a porta, ele fecha para que nós possamos estarmos na sua casa. Repito mais uma vez, adorando, buscando, exaltando na beleza da sua santidade. Bem, próximo salmo eu estarei trazendo mais outros ensinamentos de como nós precisamos vencer. E no próximo salmo que eu já vou aqui dar início aos irmãos é o salmo de número 5, certo? Vamos aprender mais uns ensinamentos neste maravilhoso salmo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.